Olá, gente, boa noite. Boa noite, Clara. Boa noite, pessoal. Tudo bem, doutor Rodrigo? Tudo bom, Clara? Bom, eu acho que tá. Já adicionei todo mundo aqui. Eu, você, Bia e E doutor Alves, né? Alves. Sim, eles não. Não, Alves. Aceitar. Beatriz, aceitar. Olá, doutora Alves, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bia, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Alves? Tudo bom, Bia? Prazer. Então tá bom, acho que a gente já tem bastante gente, acho que vamos começar logo, né? Sim. Vamos sim. Tá bom, o som tá bom, pessoal? Tá, pra mim tá. Pra vocês o meu tá também? Tá ótimo. Tá bem. Tá. Vocês por acaso sabem como desativa. Bom, tá. Então, gente, boa noite. Nós estamos aqui, nós quatro, hoje à noite, nessa live, para a gente falar sobre as atualizações das diretrizes brasileiras de medida de pressão arterial dentro e fora do consultório. Então, eu vou fazer uma apresentação de todo mundo. A gente vai apresentar um caso bem simples do dia a dia, só para contextualizar o que a gente vai conversar. Vou fazer alguns comentários e depois vou passar a palavra para o doutor Alves e o doutor Rodrigo para, enfim, a gente aprofundar aí nesse assunto dessa diretriz. Então, essa diretriz foi publicada recentemente, agora esse ano de 2024, e ela traz algumas atualizações para a gente, né? E a gente achou interessante falar sobre isso, porque esse mês, justamente é o mês, dia 26, na sexta-feira, foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Então, nada mais justo do que a gente falar sobre esse tema aí que foi muito falado durante esse mês, né? E tem uma atualização de uma diretriz de uma coisa que é tão importante no nosso dia a dia também, né? Que é justamente medir a pressão arterial do paciente dentro do consultório e a importância de levar isso para o paciente para fora do consultório também, né? O que ele faz com essa pressão dali para fora. Isso eu acho que a diretriz foca muito e eu achei realmente assim muito interessante da gente discutir. Foi ótimo. Então, eu sou Maria Clara, sou médica nefrologista pelo Hospital Israelita Albert Einstein e sou membro do Comitê de Jovens Nefrologistas da SBN. Aqui comigo está Beatriz Romanini, que é médica, residente de nefrologia do Einstein também. O doutor Aldes Feitosa, cardiologista pela SBN AMB, coordenador geral da diretriz de medidas de pressão arterial dentro e fora do consultório, 15º presidente do DHA-SBC e professor de pós-graduação em ciências da Universidade de Pernambuco. E com a gente também está o doutor Rodrigo Bezerra, médico nefrologista, coordenador do Serviço de Hipertensão Arterial do PROCAP, da Universidade de Pernambuco, coordenador da nefrologia da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e membro do Departamento de Hipertensão da SBN. Então, vamos começar já falando sobre um caso clínico, e aí vou comentar algumas coisas e depois já passo a palavra para vocês. Bia. Então vamos lá. O caso que a gente trouxe hoje é um caso relativamente simples, é bem um caso do dia a dia mesmo, para a gente poder dar uma introdução ao tema mesmo. Então, um paciente idoso, masculino de 70 anos, que já tem um diagnóstico de hipertensão arterial há 15 anos, e além disso tem dislipidemia. Daí ele não tem antecedente de doença coronariana, nem diabetes prévio, e está passando numa consulta de rotina com o nefrologista dele. Nessa consulta ele vem sem queixas e assintomático. É um paciente que já vem em uso então de losartana, 50 miligramas 2 vezes por dia, amlodipino 5 miligramas 2 vezes por dia, clortalidona 50 miligramas 1 vez por dia e atorvastatina 40 1 vez por dia. Nessa consulta ele
traz os exames de rotina dele. Nesses exames, ele tem uma creatinina basal de 2,1, que dá uma taxa de filtração glomerular estimada de 33. Além disso, ele tem uma ureia de 60, um potássio de 4,4, um sódio de 139. Além disso, ele traz para a gente também uma relação da albumina por creatinina urinária menor do que 3 miligramas por grama. Ele refere também nessa consulta que tem as automedidas da pressão arterial, o AMPA, entre 120 por 80 até 130 por 90. Porém, nessa consulta é aferida a pressão arterial em ambos os membros superiores, em condições adequadas, e é identificada uma pressão de 150 por 100. A partir daí a gente começa o nosso raciocínio. Então, eu vou fazer só alguns comentários antes que eu achei mais interessantes, assim, mais relevantes para fazer, só para introduzir o assunto e depois passo a palavra para os dois que fizeram a diretriz, que a gente vai discutir aqui hoje. Então, assim, a primeira coisa que a diretriz deixa super claro, que eu acho que é muito importante, é que é obrigatório aferir a PA de todos os pacientes que passam em consulta e informar esse valor para o paciente. Isso é super importante, né? Essa informação não deve ser guardada para o médico. E uma coisa que a diretriz destaca muito é que esses aparelhos automáticos e semiautomáticos que ganharam mais força, né, recentemente, possibilita que o paciente participe mais do tratamento dele também, porque ele afere isso fora do consultório, né? Além disso, ela consegue diagnosticar hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada, aferir também a pressão durante o sono. Então, a gente deve estimular mesmo, encorajar o paciente a ver, né, como está, de vez em quando, a pressão dele. É importante lembrar que esses métodos devem ser validados, né? E a calibração deve ser feita pelo menos anualmente. É importante que o paciente veja essa pressão fora do consultório, porque no consultório muitas vezes é um momento estressante, que ele está recebendo uma notícia que não é exatamente o que ele queria, falando sobre um assunto que não é exatamente o que ele queria, e que isso com certeza tem interferência no valor, né, no estresse que ele está naquele momento. Então, é importante que ele veja também como é isso fora do consultório, né? Esses métodos possibilitam isso. E por último, que aqueles aparelhos de punho, eles não são muito bem fidedignos, né? São mais sujeitos a erro e por isso a gente sempre deve preferir o manguito do braço mesmo. Então, já vou passar a palavra, vou pedir para o Dr. Aldes comentar um pouco sobre as diferenças das medidas, dos métodos, de como a gente usa isso no dia a dia, do AMPA, da automedida da pressão arterial, do MRPA, monitorização residencial da PA, e do MAPA, a monitorização ambulatorial. Pedir para o senhor comentar um pouquinho para a gente. Perfeito, perfeito. Parabéns pelo caso. Assim, eu vou tentar responder alguma coisa, senão eu vou falar tudinho e vai passar os 50 minutos só eu falando. Então, eu vou tentar falar algumas coisas e vocês vão perguntando, vão participando para eu poder ir comentando, porque senão, né, eu vou falando tudo. Algo interessante é o seguinte, que a gente sempre pensa em mapa e MRPA para fazer o diagnóstico. Então, esse é um caso do paciente que não precisa mais fazer mapa para diagnóstico. Ele já está confirmado como hipertensão. Então, o paciente já tem doença renal, né? Está com clearance um pouco acima de 30. Então, a pressão do consultório já vai confirmar o diagnóstico de hipertensão. Então, o paciente com a pressão no consultório, né, bem feita, tomando todos os cuidados, né, da medida no consultório, você vai dar o diagnóstico de hipertensão sem necessariamente fazer mapa ou MRPA. Então, mas a mapa MRPA vai ser fundamental para o acompanhamento desse paciente, né? As medicações, Bia, que ele toma para a pressão, tu repete rapidinho quais são? São losartana, amlodipino e clortalidona. Então, mas tem a dosagem, que eu achei interessante, algumas dosagens. A losartana é 50 miligramas 2 vezes por dia, amlodipino 5 miligramas 2 vezes por dia e a clortalidona 50 miligramas 1 vez por dia. Então, então quem te observa? Assim, de repente a INANEF fica um pouco diferente, mas assim, a gente não divide o amlodipino em duas tomadas, né? Poderia ser uma tomada única, pensando em adesão
tudo mais. E clortalidona, a dose de 50 miligramas, também não é uma dose habitual para clortalidona, né? A hidrocloro, tiazida, vai até 50, mas a clortalidona até 25 atualmente. Então, é uma apresentação que a gente não costuma fazer de maneira habitual. E a pressão da AMPA, como você comentou, ele estava 12 por 8, 13 por 9, não é isso? Então, são valores que de uma pressão não controlada em casa. Lembrando que a AMPA a gente não sabe como ele fez, se ele tomou aquele cuidado de fazer a medida antes do café da manhã, antes da medicação, tudo isso. E dependendo se ele fez de maneira rotineira essa AMPA, após a medicação, ele até faz baixar um pouco mais a pressão. Então, 80 na diastólica, então com a pressão 12 por 8 é uma pressão que é uma pressão anormal em casa. Se a gente fala 12 por 8 é porque foi 81, 82, 83. Então o 8 em casa é anormal. E o 130, o 13 por 9, aí está alterado as duas, tanto a astólica como a diastólica. Então é um paciente com hipertensão sustentada, uma hipertensão mantida, uma hipertensão não controlada, porque ele já usa 3 medicamentos para hipertensão, então ele seria já um paciente resistente. Ele está usando 3 drogas, né, o trio de ouro, as classes preferenciais para a hipertensão, em doses máximas, né, até doses, assim, a clortalidona dose não habitual, nalodipina dividido, mas doses máximas, então seria um hipertenso resistente, que seria importante confirmar pela MAPA ou MRPA. Né? Eu imagino a MRPA como um exame de rotina de acompanhamento depois de 15 anos de hipertensão. De repente vai ser melhor para ele seguir com o MRPA, que é assim que a própria diretriz recomenda, o segmento mais com o MRPA. E pelo que fala, ele deve ser um hipertenso não controlado, já que ele tem essas AMPAs com pressões elevadas. Né? E é interessante também orientar como deve ser, assim, a AMPA é uma medida aleatória, né? Então não segue nenhum protocolo. Então é difícil a gente saber como esse paciente mediu essa pressão, em que momento, né? Até se foi adequado também, mas em que momento, né, isso foi feito. Exato. Então, para a gente saber melhor como está isso, deve seguir um protocolo que a diretriz até propõe, né, um protocolo de MRPA para dar para esse paciente, para ele voltar com uma medida mais fiel, assim, do que está acontecendo mesmo, né? Então, a AMPA é muito para a triagem, para nos orientar. Então, veja, a AMPA sugere que ele está com pressão descontrolada. Então, a gente deveria fazer MAPA ou MRPA. De maneira geral, eu faria o MRPA, mas a MAPA também é adequado, né? Tanto faz a MAPA ou MRPA neste momento. Mas tudo indica que ele deve ser um hipertenso não controlado, né? E resistente. Deixa eu fazer um comentáriozinho a respeito dessa dose da clortalidona, Aldis, Laribia. Ele está numa dose de 50 miligramas, né? No Click Trial, essa dose de 50 foi associada a mais complicações. Então, até no Click Trial, que foi o paciente com clearance ali em torno de 25, né? Um paciente com doença renal crônica avançada, a dose menor trouxe menos efeitos colaterais. Então, até nessa situação, deve ser a dose preconizada para o paciente com doença renal crônica. Talvez nesse caso aí, né, Aldis, talvez confirmando esse diagnóstico de hipertensão resistente através da MAPA ou da MRPA, pensar numa quarta droga, né? E em vez de reduzir a dose da clortalidona, talvez seja a melhor estratégia para esse paciente. Reduzir a clortalidona, deixar uma lodipina uma vez ao dia, né? Com a dose de 10 e associar a quarta droga. Perfeito. E seguir monitorando a pressão com medidas residenciais. Certo. E no dia a dia de vocês, no serviço que vocês fazem, que vocês trabalham juntos, né, no serviço da hipertensão, vocês têm facilidade do mapa? Vocês preferem o MRPA? Como é que funciona isso para vocês? Assim, vocês escolhem mais um perfil de paciente ou com mais comorbidade para fazer um ou outro? Como é que vocês elegem os pacientes? Esse paciente é o paciente com doença renal crônica, né, Clara? Então, é um paciente que tem um risco aumentado aí de ser não deeper, de ter hipertensão noturna. Então, esse paciente, preferencialmente, para ele, o exame mais adequado seria o inicial, pelo menos, uma MAPA.
Lá no nosso serviço a gente tem tanto mapa quanto MRPA à disposição para ser feito. E como o Aldo já falou aí, a mapa para o primeiro exame, para o diagnóstico, talvez seja o exame de eleição. Enquanto a MRPA seria o exame que a gente usaria no segmento desse paciente, para ajustar droga, para ajudar esse paciente na adesão, ele tem esse papel também. O paciente, conhecendo sua pressão, ele tende a tomar mais a droga, esquecer menos a medicação, então ele termina participando desse autocuidado. Então, ele tem essa função adicional além do preço, né? Que assim que é um exame muito mais barato de ser realizado. E a gente que trabalha no hospital público, por exemplo, trabalha na universidade, né? Isso faz toda a diferença, né? Você tem um método que você consiga disseminar ele com mais facilidade. Certo, certo. Doutor Aldo, quer comentar alguma coisa mais sobre alguma particularidade mais sobre esses métodos? Então, Alguma coisa? eu colocaria aqui assim, veja, o paciente tem 15 anos de hipertensão, então imagino que ele já deve ter alguns mapas aí. Então, um mapa para o diagnóstico, sei lá, de repente a cada 5 anos o paciente aumentou o peso, tem alguma queixa. Então, você vai fazer o mapa a cada 5 anos, vamos dizer assim. Mas nesse período, nesse intervalo, a MRPA é que cai como uma luva para a gente observar esse acompanhamento e garantir que ele está controlado. Não é? Até porque existe aquele fenómeno que é a hipertensão noturna. Não é? Então, assim, é interessante, às vezes, a gente poder avaliar a pressão durante o sono também. Então, mas eu deixaria, vamos supor assim, a cada 5 anos, uma mapa para ele, e não todo ano. Esse segmento faria com a MRPA realmente, para garantir esse controle melhor. Ô, Aldo, deixa eu complementar aí. Você também concorda com isso, eu tenho certeza, mas ambos os métodos são métodos, eles não são métodos concorrentes, eles são métodos complementares, né? A MAPA e a MRPA, eles, no manuseio do paciente, eles vêm como ferramentas aí que devem ser usadas em momentos adequados, né? O paciente ganhou peso, por exemplo, então será que o paciente ali, uma hipertensão noturna por conta de uma apneia obstrutiva do sono, não, né? Ou então, em outro momento, você quer ver se o paciente está com a pressão controlada em casa, então você lança a mão de um MRPA. Então, a arte da medicina está aí, a gente adequar a indicação do método no momento adequado da vida do paciente, né? A MRPA, vamos dizer, se é para falar de competição, a MRPA compete com a pressão do consultório. Tá? Então, assim, a rotina do paciente hipertenso em tratamento, para o segmento, as 3 estrelinhas estão ali, na MRPA. Não é porque a gente tem aquela questão do paciente, ele pode ser mascarado, ele pode estar fazendo hipotensão, ele pode estar com pressão muito baixa. Então, a pressão do paciente em tratamento antihipertensivo deveria ser com a MRPA muito melhor do que com a pressão do consultório. Então, assim, eu digo mapa, eu vou fazer toda vez que eu pensar na mapa. Se eu penso na mapa, tem que ser feito a mapa. Né? O paciente tem uma queixa, eu estou desconfiando de uma hipertensão noturna, estou desconfiando de hipotensão, estou desconfiando de alguma coisa assim diferente, eu vou fazer a mapa. Mas se eu não estou pensando em nada, eu vou tentar fazer a MRPA. Porque a MRPA é muito superior à pressão do consultório. Porque a gente vê muito isso, pessoas com valores de pressão, estágio 3 com pressão controlada, pessoas com pressão normal fazendo um efeito de mascaramento e a pressão está elevada em casa. Então, assim, hoje, para a gente tratar o paciente em medicamento com medicação antihipertensiva, a MRPA é fantástica. E talvez até no futuro a AMPA vai se acabar, a AMPA. Porque meus pacientes mesmo, quando ele tem um aparelho, peço para ele trazer, eu vejo a qualidade do aparelho e eu dou o protocolo de MRPA para ele. Então, assim, o meu paciente não faz AMPA. Mesmo que o aparelho seja dele, ele está fazendo MRPA. Que o senhor entrega um protocolo para ele seguir, né? E ele segue aquele protocolo e faz a medida como tem que ser feita, mais fiel mesmo. Exatamente. Eu digo, se você quer, eu quero meça, anota no outro papel. No papel da MRPA, você anota só MRPA. No outro é o papel de curiosidades. Perfeito. E vocês sentem que esses pacientes que fazem a MRPA, pronto, eles têm maior adesão mesmo no tratamento? Vocês veem eles mais engajados, assim, até fora de tomar medicação, né? Mas com outras medidas não farmacológicas, fazendo mais atividade física, se alimentando melhor, parando de fumar, enfim, vocês veem os pacientes com essas outras medidas também? Vocês acham que eles aderem mais ao tratamento?
Então, assim, veja, com certeza, né? Assim, e o estudo clássico, né? O estudo japonês, que começou em MRPA, a gente observou até que a diagnóstico de câncer, a gente dá mais diagnóstico de câncer com o paciente que faz MRPA. Né? Então, assim, a gente tem aqui, inclusive, um programa onde a gente fornece os equipamentos do paciente para ele medir a pressão arterial. Então, ele entra mais em contato com a gente, ele se comunica com a gente cobra que ele meça a pressão, pelo menos em tratamento, uma vez por mês. Então, ele vai acompanhando, ele vai observando que parou o remédio, a pressão sobe. Fez extravagância, a pressão sobe. Ele está estressado, a pressão sobe. Ele começa a entender esse comportamento da pressão arterial. No consultório, mesmo eu meço a pressão nos dois braços, que isso está na primeira parte até da diretriz. Eu meço a pressão nos dois braços, depois eu sigo medindo no braço da maior pressão. E eu mostro para ele, quando eu meço nos dois braços, a pressão já é diferente. E que é normal ser diferente nos dois braços. A gente aperta, assim, aquela história, né? Cada batimento cardíaco, uma pressão é diferente. Então, quando eu vou fazer a compressão, eu aperto o botão, consigo apertar exatamente no mesmo momento. A musculatura é diferente dos dois braços. A compressão, de acordo com a folga que a gente dá na braçadeira, vai ser diferente. Então, a compressão, o momento de medir a pressão, mesmo que eu aperte no mesmo momento, o momento de medir a pressão é diferente. Então, eu já mostro para ele que a pressão, eu medindo dois braços, é diferente. Não é igual. Vai ter uma pequena diferença. E as outras, todas as pressões eu vou mostrando para ele. Veja como sua pressão, a cada momento que eu medi, foi uma pressão diferente. Então, em casa, você não vai ter uma pressão fixa. Não é assim, eu sou 12/8. É assim, você está com tal pressão, você está com essa pressão. E a cada momento a pressão é diferente. E no final, eu vou fazer uma média das pressões. Então, esse entendimento dele, que a pressão varia a cada batimento, é importante para ele entender esse comportamento, como eu vou tratar ele a partir desse momento. Adesão, quem faz adesão melhora muito. Certo. E, doutor Rodrigo, você vê isso também dos pacientes com doença renal crônica, que já tem milhões de remédios para tomar, enfim, que a gente sabe que é um perfil de paciente que às vezes é um pouco mais difícil, né, justamente por causa de várias comorbidades juntas, mas que também tem uma adesão melhor quando fazem essas medidas. Então, claro, eu uso isso também como na minha prática clínica, como a Aldis faz. Assim, eu peço muito. Eu não me imagino hoje tratando hipertensão sem utilizar MAPA e MRPA, né? A gente depois começa a usar os métodos, a gente realmente entende que não dá para tratar o paciente vendo a cada 3 meses, né? E sem saber como é que está o controle da pressão nesse intervalo de tempo, né? Então, a variabilidade da pressão é uma coisa super importante. E no paciente renal crônico em particular, né, principalmente quando o paciente vai progredindo na doença, e o controle da pressão fica mais difícil de a gente atingir, né? Então, a MRPA entra como uma luva nesses pacientes, porque o paciente fica muito preocupado vocês sabem disso, né? Com a redução da taxa de filtração glomerular, com a ameaça de que vai entrar em breve Em diálise. Você está travado aí? Voltou. Agora voltou. Voltou? Então, o paciente está lá preocupado com a redução da taxa de filtração glomerular dele, né? Então, a gente entra com as medidas e você entra com uma medida dessa de controle da pressão, que talvez seja uma das medidas mais importantes aí para reduzir essa velocidade de perda de progressão da evolução da doença renal crônica, né? Então você traz ele para participar, né, do autocuidado, né? Então é fundamental e eles aderem. Porque eu uso sempre essa estratégia, eu sempre uso com meus pacientes, né? Então não é só beber muita água, né? Como muitos estão preocupados para preservar a função do rim. Então é controlar a pressão, é ver a pressão, entender o comportamento da pressão, né? Com as drogas novas aí de redutora de progressão. Então acho que é fundamental, sem dúvida. E assim, o paciente que faz hemodiálise é bem interessante, né? Nós temos um paciente em comum, né, que ele está fazendo a medida MRPA de 7 dias, né? O Rodrigo vai comentar melhor sobre essa questão do protocolo de 7 dias, mas o paciente mesmo já chegou para mim dizendo assim, olha, eu percebi que na segunda-feira minha pressão é mais alta e no sábado minha pressão é mais baixa. Não é isso porque ele fica com maior volemia na quarta final de semana, então ele percebe já isso. Veja como isso é interessante. Como se fala naquela questão do empoderamento, é começar a perceber e entender como funciona a pressão dele. Exato. Né? E sua saúde. Desculpa. Não, então é isso. Assim, a MRPA de 7 dias, o paciente faz hemodiálise, é muito interessante. E ele mesmo começa a perceber como funciona. Ele começa a entender que tem que maneirar no final de semana, que ele fica 2 dias sem fazer hemodiálise. Então, tudo isso é
fundamental ele ser mais rigoroso na medicação no final de semana, né? E, Rodrigo, e a questão do protocolo da hemodiálise? Então, essa foi mais uma conquista nossa, né? É uma novidade aí na diretriz. Então, foi incorporado um protocolo específico para o paciente com doença renal crônica, dialítica. Então, a gente tem um protocolo para o paciente para MAPA e um protocolo para MRPA. O protocolo da MAPA, a única diferença é que a MAPA deve ser instalada, é uma MAPA de 44 horas, né, como manda as recomendações da literatura internacional. E a razão é lógica por isso, né, porque a medida da midweek lá no meio da semana, a medida do paciente não está nem tão cheio, né, tão hipervolêmico como no início da semana, e nem tão seco quanto no final, na última diálise da semana, né? Então a gente pega ali uma diálise no meio da semana, faz a mapa de 44 horas, e tem que ser de 44 horas, porque o intervalo interdialítico de 44 horas, o paciente muda o comportamento da pressão. Então, se você fizer só de 24 horas, isso não representaria de forma adequada o comportamento da pressão do paciente, né? Tendo em vista que o paciente termina a diálise com a pressão mais baixa, e ele chegou com a pressão mais alta na diálise da próxima sessão, né? Então, ele tem um comportamento ascendente da pressão. Então, a gente precisa dessa avaliação durante esse período, senão a gente não vai entender de fato como é que está esse comportamento. Agora, o que essa diretriz traz também é um protocolo específico para o paciente renal crônico dialítico da MRPA. Então, como é que funciona o protocolo? É um protocolo de 7 dias, e de 7 dias porque a gente tem que pegar a semana dialítica do paciente, né? Uma das características da MRPA, o que difere ela da MAPA, essa é uma das características. Você consegue avaliar o comportamento da pressão por mais dias, né? Isso traz informações bastante úteis. E para o paciente com doença renal crônica dialítica, isso é fundamental, porque, como o Aldo já falou, a pressão dele da segunda-feira vai ser diferente dele da pressão do sábado, né? Então, quando você faz os 7 dias, você tem um entendimento melhor como é o comportamento dessa pressão. E o resto do protocolo, a gente se assemelha muito ao protocolo do paciente. O paciente não faz diálise, certo? São 3 medidas de manhã, 3 medidas à tarde. Tem que ter 2 horas de intervalo entre refeições e as medidas, certo? Para não interferir na pressão. Tá tendo chiado, né? Não sei se é o meu o fone. Vocês estão me escutando bem? Não. Sim. Tá tendo chiado. O paciente, as medidas, para calcular a média, a gente exclui as medidas do dia de diálise. Então, a gente faz a média da pressão sem contar os dias de diálise. E a medida de pressão do primeiro dia de instalação, do dia que entrega o aparelho, essa medida não entra na média, ela só vai ser utilizada para calcular a reação de alarme e reação de mascaramento. Tá? A gente não deve usar o braço da fístula, obviamente, para não trombosar a fístula, certo? E o dia da instalação não pode ser qualquer dia da semana. Deve ser na quarta ou na quinta-feira, dependendo qual é a midweek do paciente. Se o paciente da segunda, quarta e sexta, ou se o paciente da terça, quinta e sábado. Tá? Se o paciente faz diálise peritoneal ou faz diálise diária, o protocolo, aí você vai entrar as medidas de pressão no dia de diálise também. Falei rápido, né? Muita informação em pouco tempo. Mas está tudo escrito lá, isso está tudo lá na diretriz. Quem não conhece as diretrizes, leiam, está muito boa de ler, né? Está simples, a linguagem já está simples, tem muita informação, acho que vale a pena sim. Todo médico que está assistindo, sou nefrologista. E assim, eu não sou nefrologista, mas eu imagino assim, da importância da MRPA no paciente que faz hemodiálise, né? Porque assim, a MAPA, imagine, a volemia está trabalhando o tempo todo, né? Assim, encontrar o peso seco, encontrar o peso do paciente é muito dinâmico, né? Então, assim, ele não tem um ciclo circadiano de um dia, ele tem um ciclo de 7 dias. De 7 dias. E ainda fica, por exemplo, esse paciente mesmo que eu atendi recentemente, por isso que eu estou bem fresquinho na memória com ele, e ele disse, olhe, a nefrologista lá da diálise disse que ainda não cheguei no meu peso seco. Veja como estava esclarecido. Então, assim, veja. Então, ainda não é a pressão final dele, né? Ainda não é como ele vai ficar no final. Veja como é. Então, E em esse que momento paciente você vai reduziu muita fazer... droga, não foi, Aldes? Ou tá só com 2, né? Ele era resistente, lembra? Ele era refratário, tá só com 2 drogas agora. Em dose baixa, inclusive.
E é interessante também orientar isso para os pacientes quando a gente está na dúvida, né? E para acompanhamento mesmo, porque durante a diálise tem muita interferência de milhões de coisas durante a medida da pressão que está ali, né? Que é medida pelo técnico ali durante a diálise. E muitas vezes o paciente fala, mas eu estou hipertenso, mas minha pressão cai muito, tudo bem. Mas e como é isso fora daqui também? Né? É muito importante ver isso. Apesar, muitas vezes eu vejo que o paciente que faz diálise, ele acha que por ele ir 3 vezes para a clínica de diálise e ter essas medidas pelo menos 3 vezes por semana, né? Ou até diálise diária, ele já se sente que tá visto, né? Que tá resolvido ali. Mas é muito importante para a gente avaliar também isso, como ele está fora da diálise, né? Não dá para a gente faltar ajustes de medicação ou como ele tem ficado sem saber como é ele fora da diálise, né? Justamente porque tem muita interferência de muitas coisas. Então, isso é muito interessante de fazer essas medidas fora também para esses pacientes, lógico. Ó, Clara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem usado a MRPA, paciente dialítico, seus pacientes dialíticos? Como é que está sendo a sua prática clínica? Eu admito que eu faço mais o AMPA mesmo. Mas agora, depois dessa diretriz, eu vou passar a usar mais o MRPA. Com certeza. Sim, mas você faz medida fora do consultório, né? Você não ajusta remédio de pressão, nem peso seco, só com medida de dialítica, né? Não, Intradialítica, né? Não, não, não dá, não. né? É impensável Não dá fazer para fazer. isso no dia de hoje, né? Não dá para fazer isso. Não dá. Até porque isso é uma queixa, assim, é relativamente frequente, né? Os pacientes se queixam de hipertensão e hipotensão, né? E muitas vezes, tomou o remédio antes da diálise, chega hipertenso, faz uma hipotensão depois. Será que ele está no peso seco? Será que eu passei do ponto do peso seco? Será que ele chegou hipervolêmico? Eu tenho que ajustar furosemida, sei lá, para ele chegar no peso seco melhor. Então, é muita coisa, né? Não dá para ajustar antihipertensivo com pressão da diálise, eu acho que é impensável, assim. Mas admito que faço mais AMPA do que MRPA, mas vou passar a usar mais a MRPA. Mas só com o peso da diálise não tem o que se basear, né? Porque é uma coisa muito pontual ali. E tem milhões de coisas interferindo. Então, só com a diálise eu não ajusto, assim. Eu acho que não dá para fazer isso. Ô, Clara, deixa eu aproveitar e fazer um marketingzinho. Lógico. No Congresso Brasileiro de Nefrologia, esse ano a gente vai ter no pré-congresso um curso de hands-on de MAPA e MRPA, tá? Então aí para os colegas jovens nefrologistas aí, que tiver interesse em Ótimo. inscrever, tá? A gente do departamento de nutrição vai promover esse curso aí. Acho que é bacana para disseminar o método aí entre Ótimo. nós, Com nefrologistas. certeza. Com certeza. Com certeza. E isso que, só voltando um pouquinho, que eu achei muito interessante que o Dr. Aldi falou, que quando o paciente vê a diferença das medidas da pressão, né, e que ele ganha autonomia e que ele passa a ter consciência da doença dele, de como está o controle, de o que ele faz no dia a dia dele que interfere, né? Então, se ele deixa de tomar o remédio, se ele come mais sal, se ele exagera em alguma coisa, o que aquilo reflete, né? E isso é muito importante para o paciente, né? Tanto o paciente com doença renal crônica, mas paciente também sem doença renal crônica, mas o renal crônico, né, que tem tantas coisas que interferem no tratamento, né? Que interferem na progressão da doença, né? Então, ter um bom controle de pressão e ele aderir bem ao tratamento, ele ter consciência do que ele faz no dia a dia, muda sim a pressão dele, né? Isso é muito interessante, isso é muito legal. Eu achei ótimo isso que o Dr. Alves falou, foi muito bom. Viu, claro. E tem uma coisa que eu faço assim, desde 2018. Eu digo que tratar a hipertensão é como se fosse. Bia caiu. A Bia caiu, vou chamar ela aqui de Tá novo. vendo? Você não chamou ela para falar, ela ficou triste, aí saiu. Tá Não, vendo? eu ia Foi chamar isso. agora, mas Tá vendo? peraí. Chame ela para falar. Ó, desde 2018 que eu falo assim, quando sai a diretriz europeia de hipertensão, né? Que tratar a hipertensão é como se fosse tratar fibrilação atrial com Marevan. É uma faixa, né?
E eu acho que também, principalmente, o paciente coronariano e o paciente renal crônico. Mas, assim, a hipertensão é ruim para o paciente, mas a hipotensão também é. Né? Então, assim, eu coloco uma faixa, eu digo para o paciente, olha, vamos entender a sua pressão. Eu não quero nem você com pressão alta, nem com ela baixa demais. Eu não quero passar remédio, eu quero que sua pressão esteja na meta. Então, eu Exato. coloco ali, né, assim, no consultório, como se fosse assim, em casa, abaixo de 130 e até 100. 3 dígitos para sistólica, né? 3 dígitos para sistólica. E a diastólica também, abaixo de 80 e ali, não abaixo de 65, 60 de diastólica. Então, com isso, a gente vai com ele entendendo esse comportamento, né? Até porque, às vezes, o paciente faz hipótese por causa do clima. Locais, como, por exemplo, Porto Alegre, que faz temperaturas de 40 graus e temperaturas negativas. Vai mudar a pressão arterial, vai mudar o controle, vai mudar a necessidade de medicação antipertensiva. Então, tem que respeitar tudo isso. Épocas do ano, temperatura, atividade física do paciente, dieta. Então, isso muda tanto que ele tem que entender e a gente ajustando à medida que for a necessidade da medicação. Sim, sim. A Bia, ela me avisou aqui que o celular dela deu excesso de temperatura. Ah, pronto, voltou. Ela tem uma pergunta para fazer. Então a pressão dela deve ter baixado. Certo? Então, Pronto, de volta. Parou de repente, desculpa, pessoal. Bia, sua hora de fazer uma pergunta. Na verdade, para complementar com o desfecho do caso, aproveitar para fazer uma pergunta, então, sobre o assunto. Então, nesse caso que a gente tinha trazido, foi optado por fazer um mapa. No mapa veio as médias da PA em vigília em torno de 150 por 90, confirmando realmente que tem uma pressão arterial refratária, né? Uma hipertensão refratária. E o que foi notado também é uma ausência de descenso noturno. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o que isso muda na prática clínica de vocês, qual que seria uma importância, às vezes, de prognóstico, o que vocês acham sobre isso? Então, eu vou falar assim da mapa e o Rodrigo fala o tratamento, já que ele é nefrologista. Então, essa mapa mostra, então, a gente tem duas informações, pelo que eu vi, assim, pelo que eu escutei da mapa. Primeiro, a mapa de 24 horas alterada. Então, confirmando que é um hipertenso não controlado. Tá? O pior fenótipo ele tem, né? Que é a pressão alta no consultório e alta em casa. Tá? Então, é o que tem pior prognóstico. E quando a gente vai avaliar o descenso noturno, foi um descenso ausente ou atenuado. Não sei qual foi o percentual, você sabe aí, não. Não houve a queda entre 10% a 20%. Então, que a gente tem menor que 10 e tem quando ele tem uma ascensão da pressão também durante o sono, né? Tem duas possibilidades, tá? Que as duas são ruins, né? Isso, então, assim, a falta de queda da pressão fisiológica, que é acima de 10%, 10 pelo menos na sistólica e diastólica, confere um melhor prognóstico. Então, isso ainda piora esse prognóstico do paciente, tá? E a gente tem que pensar em algumas coisas. Veja, pode ser só por causa da doença renal dele causando desautonomia, mas ele pode ter uma apneia do sono, por exemplo. Então é importante entender. E outro ponto que foi importante nessa diretriz, que eu acho que foi a primeira vez que foi colocado na diretriz, para a gente perguntar a qualidade do sono para o paciente. Se a qualidade do sono for ruim, a gente não deve colocar o comentário na conclusão do descenso noturno. Tá? Então, se o paciente diz, olha, eu não dormi nada com o aparelho, eu fiquei acordando o tempo todo e o descenso foi ausente ou atenuado, sim, atenuado é quando é de 9 a 1 e ausente 0 ou negativo, né? Quando a pressão sobe durante o sono. Se o paciente refere que ele não dormiu bem durante o exame, né, que ele ficou sendo acordado o tempo todo, a gente não deve colocar na conclusão, analisar o descenso noturno. Tá? Mas o descenso ausente ou atenuado tem um pior prognóstico para o paciente de risco cardiovascular. Em relação ao tratamento, aí agora, Rodrigo, como é que a gente vai tratar esse paciente renal crônico, com clericia um pouquinho acima de 30? então, é um paciente com hipertensão resistente, né?
paciente renal crônico com hipertensão resistente, que é outra complicação, outra confusão aí na literatura, né? Porque para ser resistente verdadeiro, você não pode ter uma hipertensão secundária. Se ele é renal crônico, então ele tem uma hipertensão secundária. Só que, pelo que você disse aí, ele tem essa hipertensão há muito tempo, né? Então, provavelmente, a hipertensão talvez até tenha surgido antes da doença renal crônica dele, né? Que essa é uma pergunta que ninguém sabe quem veio primeiro, né? São doenças que estão extremamente interligadas, né? Mas é um paciente com hipertensão resistente, a gente conversou aqui, reduzir a dose do hidroclorotiazida, né? Ele está na dose de 25 para diminuir risco de hiperuricemia, de intolerância de pré-diabetes e tal. E no caso desse paciente, a gente poderia iniciar para ele, é um paciente que a gente poderia tentar o uso da espironolactona, tá? Ele está no limite ali do clearance, né? Então, talvez seja um paciente que não tolere a espironolactona, mas a gente pode tentar. E se não tolerar a espironolactona, talvez começar um beta-bloqueador ou introduzir de repente, quem sabe, eu não sei se ele está inchado, não está inchado, se não valeria, né? Se ele pode ser que seja paciente hipervolêmico, ele pudesse usar associar o tiazídico a um diurético de alça, né? Para diminuir esse componente volêmico dele, né? Eu acho que a gente tem muitas estratégias aí para lidar com ele. Agora não é fácil. Tratar a hipertensão no paciente renal crônico não é simples, né? Não é fácil. E essa questão de adicionar uma quarta droga, talvez, ou talvez mudar esse anodipino, colocar a dose mais à noite, o que vocês, para tentar conservar ou voltar a ter esse descenso noturno, o que vocês acham disso? Então, é a cronoterapia. Então, veja, é interessante, né? Assim, não tem nenhum estudo que mostre que é o benefício em desfecho, né? Mas assim, se ele está usando, como ele já está usando tudo separado, porque eu preferia até colocar um comprimido só com isso tudo. Mas, já que ele não está assim, eu acho que seria interessante. Por exemplo, pode ficar losartana de 12 em 12, mantém a hidrocloro ou clortalidona pela manhã, com a dose mais baixa, né? Como ele comentou, uma laudipino de 10 à noite. E uma coisa que eu acho interessante, que veja, a espirulactona tem muito efeito colateral também, né? Assim, muito efeito colateral. Se ele tiver um pouco taquicárdico, frequência cardíaca acima de 80, eu gosto também de repente usar um beta-bloqueador para ele, como uma quarta droga. Né? Poderia ser uma coisa interessante também usar o beta-bloqueador para ele como quarta droga, tá? O que é que você acha, Rodrigo, vocês, né, do beta-bloqueador nesse caso? Eu acho que é opção, Aldes. Eu acho que seria. O paciente não tolerando aspirona, seria a quarta droga, seria o beta-bloqueador, sim, né? Agora sim, você falou de cronoterapia, de droga hipertensiva à noite, né? O que a gente sabe é o seguinte: duas coisas. Primeiro, se você consegue fazer droga combinada, comprimido combinado, você aumenta a adesão, né? Então é sempre. Eu sei que a gente não tem essa medicação combinada no SUS, mas se o paciente puder, é uma alternativa para poder aumentar a adesão dele. Outra coisa é que medicação de manhã, o paciente também adere mais do que tomar medicação à noite, né? Então, por isso que é uma das razões deles fazerem à noite. Mas existe uma situação específica que aí eu uso na minha prática clínica, fazendo hipertensiva à noite. Sabe para quem é? Quem é o nosso paciente que a gente fazendo hipertensiva à noite? Sabe para que eu uso ele? O paciente faz diálise e faz hipotensão na diálise. Esse paciente, eu faço, paciente, por exemplo, droga de uso único diário, em vez de fazer pela manhã, eu faço à noite, porque aí não vai interferir na pressão de manhã, não vai precisar suspender droga de manhã, né? Porque quando suspende o antihipertensivo, você termina a longo prazo desregulando a pressão do paciente, pressão de mapa é pior, né? Então, assim, se possível, é uma forma da gente manter a medicação e sem interferir na diálise do paciente no outro dia. Ótimo. Ótimo. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta só sobre... Bia, você quer falar alguma coisa? Pode fazer. Sobre... Mesmo? Eu tenho uma pergunta para a Bia. Então, pronto. Como é que está, Bia, a questão dos da MAP e MRPA aí na residência de nefrologia? Então, acho que a gente tem pedido mais em pacientes em consultório, né? No que a gente chama, na uremia, né? No segmento conservador. Eu sinto que, às vezes, no paciente em diálise, talvez a gente peque e acabe
confiando mais no AMPA do que no MAPA ou MRPA. Eu vi pouco, confesso que eu vi poucas vezes paciente em diálise mesmo fazendo esses exames, e depois de ver a diretriz, acho que com certeza indicaria mais vezes também. Acho que ajudaria, inclusive, né, nos episódios de hipertensão ou hipotensão intradialítica que a gente vê. Então, essa questão acho que é talvez a dica mais importante. Veja, se o paciente faz AMPA, né, a automedida da pressão arterial, por que ele não fazer o protocolo logo de MRPA? Não é não? Veja, assim, a gente pode imprimir um papel e dar para ele aquele papel. Aí ele anota uma semana dele de diálise, tá? E qualquer coisa, você manda esse papel para Rodrigo, que ele faz um laudo para você bem bacana de MRPA na Na diálise, diretriz, viu? e na diretriz já tem o papel, né? É só imprimir É, e pronto. Exatamente. agora Muito mesmo. sim, lembrar de quando for fazer a AMP em casa, fazer a medida padrão, né? 3 medidas de manhã, de tarde, né? Aparelho validado, tudo isso. Do mesmo jeitinho que a gente faz na E MRPA. dá autonomia, né, para o paciente, ele espera mais do tratamento. Viu, Bia? Você vai ver como é mais fácil tratar o paciente depois de estudando essas medidas todas, você vai entender que vai ser bem mais tranquilo tratar o paciente hipertenso. E você vai ter um aliado, né, que é o paciente, ele entendendo como está se comportando a pressão. Tá bom. Eu queria só perguntar mais uma coisa, acho que para os dois também, na verdade. Eu vi que recentemente teve uma publicação em setembro do ano passado sobre as vantagens de manter a classe dos tiazídicos, mesmo em clearance abaixo, taxa de filtração abaixo de 30. E eu vi que vocês dois também, né, que publicaram isso. Queria só que vocês comentassem um pouquinho para a gente também, porque eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe, ou a gente realmente não leva isso para o dia a dia, né? A gente acaba suspendendo na maioria das vezes. Deixa eu responder primeiro. Eu vou passar a resposta para o autor principal do artigo. Pronto. Não, então, Perfeito. isso aí surgiu, a gente fez, isso aí que você está falando foi a gente, do arquivo brasileiro, né? A gente questiona a não utilização do tiazico nessa população, mas isso baseado em dois artigos. Um que a gente publicou, né? O nosso grupo aqui de hipertensão, eu, Aldes e outros colegas, que foi uma meta-análise, e nessa meta-análise a gente pega todos os trabalhos que tem o uso do tiazito na população com doença renal crônica avançada, e a gente mostra que a droga é eficiente mesmo em pacientes com clearance até 15 ml por minuto. Tá? Então, a gente tem trabalho mostrando isso. O mecanismo, o tiazito ele não só leva a redução da pressão através da fração de excreção de sódio, certo? Ele tem um efeito direto no vaso, então ele é vasodilatador também. Ele é antiproteinúrico, tá? É uma droga aí que está amplamente utilizada, é uma droga de primeira linha para tratamento de hipertensão, tá? Reduz risco cardiovascular, né? Como já mostrado anteriormente em outros trabalhos. E apesar disso, as diretrizes, a maioria delas, recomendam que quando o paciente chegar no clearance de 30, você suspenda ou troque por um diurético de alça, né? Mas apesar disso, as evidências para isso são pequenas, são frustras. A gente não tem evidência para dizer que o paciente não pode usar, e ao contrário, a gente tem evidências desse trial, e tem agora o CLIP Trial, né? Foi publicado há alguns anos atrás, mostrando que no CLIP Trial a média, o clearance do paciente era em torno de 20 e pouco, 25, certo? Então, o clearance médio. Então, mesmo assim, o tiazídico conseguiu reduzir 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica medido pela MAPA, né? Então, eu não sei vocês, mas assim, o meu paciente, eu não tenho suspendido mais o tiazídico, certo? Por enquanto, a gente só suspende o tiazídico quando o paciente entra em diálise, mas até lá, até o paciente com clearance de 15, eu tenho segurado o uso do diurético, né? Do tiazídico. Acho que a gente já tem embasamento para isso, tá? Gostaria só de fazer uma pergunta quanto a isso. No Click Trial, ele usou a clortalidona, no caso, né? A gente pode extrapolar para hidroclorotiazida?
Estão me escutando? Oi, acho que Não, não. travou. Travou, mas voltou. Voltou. Então, a gente não. O click trial é clortalidona, né? Então a gente não vai. O único trial que a gente tem é esse com clortalidona, mas a gente tem trabalhos outros comparando tiazídico, o hidroclorotiazida versus clortalidona, mostrando um efeito semelhante, tá? Em termos de controle da pressão. Então, claro que assim, você pensando no paciente não, sem doença renal crônica, faz mais sentido você usar um diurético que tem uma meia-vida mais longa, né? Feito da pamida, clortalidona. Mas no renal crônico, onde tem um clírice reduzido, talvez isso ainda faça menos diferença ainda, se o paciente está fazendo uso do hidrocloro ou da clortalidona, né? Um tiazídico com um tiazídico light, né? Perfeito. Aldis, alguma coisa para complementar aí? Eu, de forma alguma. Sim, só lembrando que lá no Click Trial e nessa meta-análise que a gente fez, 60% dos pacientes estavam usando tiazídico junto com o diurético de alça, tá? E essa associação faz com que o paciente perca um pouco, o paciente reduz clearance com isso, né? Mas hoje o paciente reduzir clearance, né? Com introdução de medicação, é uma coisa que a gente tem cada vez menos medo, né? Isso a médio e longo prazo, dependendo da situação, tem mostrado até benefício, né? Aquela redução inicial, né? Outras drogas aí drogas novas aí mostram isso, né? Até com o próprio inibidor do sistema renina-angiotensina, aldosterona, né? Então talvez tenha um mecanismo aí envolvido nisso que talvez traga benefício até a longo prazo aí para a preservação de função de rim. Perguntas a serem respondidas, né? No futuro aí. Perfeito. Tá bom. Eu tinha anotado aqui uma última pergunta para fazer, só da opinião de vocês. Só para a gente encerrar, que na diretriz fala também sobre esses relógios que medem a pressão, né? E queria só uma última opinião aí de vocês, o que vocês acham disso, de perspectivas para o futuro. Então, eu tenho convicção que o futuro vai ser medida da pressão arterial sem insuflação. Vai ser relógio, vai ser pulseira, vai ser anel que vai medir pressão. Mas isso é para futuro, né? Hoje, a recomendação é medir com monitor. Como vocês até comentaram, acho que vocês comentaram, olha, não usar tanto de punho, usar o de braço. Aí vejam, a gente tem aparelho de punho que é validado. Aí a gente recomenda não usar. Aí eu vou usar anel, relógio que não tem validação. Então, assim, muito cuidado com esses aparelhos. Eles hoje em dia, eles não são recomendados utilizar anel, relógio, botar o dedo na luz do celular para medir a pressão arterial, pessoal. Veja, tem umas coisas assim, né? Então, cuidado com esses aplicativos. Não utilizar, né? Utilizar equipamento da farmácia. Você vai na farmácia, compra equipamento com qualidade na farmácia, não no camelô, né? Não é para comprar no camelô. Comprar na farmácia, procurar o selinho do Inmetro, né, que é o selinho do Inmetro no aparelho, né, que ele foi validado no Brasil, tem validação, é calibrado e na farmácia, e de preferência de braço. Mas se tiver todos esses cuidados e comprar um de punho, até por causa de tamanho, a pessoa quer levar na mala para viajar, é melhor, é bom também. Agora, não utilizar, por enquanto, relógio, anel, pulseira, nada disso para medir a pressão arterial. Mas eu não estou dizendo que isso não é o futuro, pelo contrário, vai ser o futuro. E vai ser muito mais fidedigno, porque a gente não vai saber que está medindo a pressão. Porque ao apertar o braço, já cria uma reação de alarme ao apertar o braço. Então imagine você está medindo a pressão, você nem saber que está medindo a pressão. Vai ser fantástico, né? Não tenho dúvida que esse é o futuro, mas não é para agora. Rodrigo? Só para ter um trabalho interessante, tem um grupo de trabalho de pesquisa que é o Aurora, que é patrocinado pela Microsoft. Então ele pegou esses aparelhos do mercado, certo? Que eles usam fotopletismografia, tonometria, e eles usaram o algoritmo que eles usam e testaram. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona o aparelho você precisa inserir uma medida de pressão arterial nele. Tá? Precisa dar dados demográficos, precisa dizer peso, altura, cor, e precisa botar uma pressão arterial nele. Baseado nisso, ele calcula pelo algoritmo dele, ele calcula uma pressão. Então, o que é que eles fizeram? O pessoal da Microsoft tirou do algoritmo a onda de pulso. E o resultado foi semelhante.
Então, assim, a maioria dessas empresas não abrem o algoritmo para as pessoas, para a gente não sabe qual o componente está sendo utilizado para dizer aquele valor da pressão arterial. Apesar disso, alguns desses já são validados na Europa, né? Por exemplo, né? A Audis tem aparelho validado já. O problema é que para validar um aparelho de pressão não é difícil, não. Porque a dele para um aparelho de comparação tem que ser menor que 10 milímetros de mercúrio, sabe? Isso, imagina você mede a pressão, imputa, joga no relógio desse, a chance dele errar as medidas seguintes, mais de 10 milímetros, é pequena, né? Isso torna ele menos confiável. Com áudio é um caminho sem volta, isso a gente vai chegar, não chegamos ainda, mas em algum momento a gente vai chegar no aparelho que não necessita mais de insuflação. Então, e até esse aparelho, né, que o Rodrigo comentou, né, tem um aparelho já validado na Europa, mas mesmo ele sendo validado, sendo comercializado no Congresso Europeu de Hipertensão, no Congresso Europeu, na diretriz, ele diz que não é para usar na prática clínica, tá? Então, veja, e ele é validado pelo pessoal de engenharia, não é por nenhuma sociedade médica. A validação é apenas em institutos de engenharia, não tem validação médica. Não é isso, Rodrigo? Exato, perfeito. Não tem nenhum estudo de desfecho, não tem nada disso. Perfeito. Ó, vai cair a live, se não você não salvar agora, vai perder a live. Muito viu? bom, Tem que terminar gente. de Muito uma bom. hora. Peraí, que da última vez eu não consegui salvar uma live que eu fiz. Então, peraí. Por isso. Tem que terminar antes de uma hora, senão você vai perder a live, Como é viu? que eu Pode fazer com o salvo? Lab. Então, você aperta no X, vai perguntar salvar, você aperta salvar. Bota a gente E aí como eu marco. collab e a gente divulga junto. Pronto. Perfeito, então. Vou marcar todo mundo. Tchau, pessoal. Gente, muito obrigada pela participação, pelas explicações, pelos comentários, por tudo. Foi ótimo. Muito obrigada mesmo por aceitarem participar também com a gente. Bia, obrigada. Muito obrigada, adorei a discussão, aprendi muito. Que bom, que bom. Doutor Aldo, Tchau. Rodrigo, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Agradeço, até mais. Obrigado. Boa noite.